Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. A quarta-feira foi uma quarta-feira de protesto aqui em Teresópolis e, mais uma vez, em relação ao transporte de estudantes, pais e responsáveis por jovens que moram em localidades do 2º e 3º distrito, mais uma vez pararam o sistema de transportes daquela região para protestar contra o descaso com os estudantes. Segundo eles relatam aí que os ônibus continuam lotados, que não há vaga para transportar esse público e que nada é feito aí pelos responsáveis. Quem tem as informações é o repórter Luiz Bandeira. Na manhã desta quarta-feira, moradores do 2º Distrito interromperam a viagem de pelo menos 5 ônibus que passavam em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Três Córregos. O motivo da manifestação foi o mesmo de um protesto realizado mês passado, também com ônibus da aviação Dedo de Deus. Assim como agora, na ocasião, estudantes da rede pública não conseguiam embarcar nos coletivos superlotados. Em imagens enviadas para a Diário TV, é possível atestar que muitos adolescentes estavam fora dos coletivos, em uma parada de ônibus às margens da BR-116. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal mantiveram o fluxo de veículos na BR e também a segurança dos manifestantes. Entramos em contato com a aviação Dedo de Deus, que em nota informou que amanhã irá se pronunciar após uma reunião com o governo municipal. Essa situação que a gente está aqui, ó, parado aqui, agora chegou a polícia agora. E é muita criança, tá vendo? Para pouco ônibus, olha. Essa é a situação aqui do 2º Distrito. Ó, são 2 ônibus e, ó, não cabe. Aí, tá vendo? Colocaram um micro pequenininho para poder levar essa criançada para casa. Como é que pode um micro que cabe 25 crianças carregar isso tudo aqui, ó? Tem condição? Não tem. Ó, aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó, não tem um radar. Infelizmente, pelo visto, mesmo depois de tanto tempo de ensino remoto e híbrido, parece que não houve tempo hábil para o governo municipal e a empresa Dedo de Deus planejarem melhor o deslocamento dos estudantes em ônibus que atendem as localidades mais distantes do centro da cidade. Infelizmente, né, mais uma vez, esse grande público, que é esse público jovem, que mora no interior do município e precisa estudar no centro da cidade, passando por essas dificuldades. Temos aqui um posicionamento do governo Vinícius Clausen sobre mais esse protesto, né? Não foi o primeiro, foram diversos aí nas últimas semanas. Antes do carnaval, inclusive, tentamos realizar uma entrevista sobre o tema, mas não fomos recebidos. Bom, vamos lá. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que está ajustando, junto à aviação responsável pelo transporte escolar, a reformulação de rotas e horários para atender aos alunos que dependem do serviço nessas comunidades que fazem a rota de Três Córregos. São comunidades aí ao longo desse trecho do 2º Distrito e que usam esse local aí como referência. Também foi informado que iriam se reunir prefeito Vinícius Clausen, a secretária municipal de educação Satiele Santos, membros da comunidade e também a empresa de ônibus para debater esse importante tema. Além disso, também de acordo com esse documento encaminhado para a nossa redação pela assessoria de comunicação da prefeitura, importante destacar que o município ampliou em fevereiro em 25% a oferta de transporte escolar, entre viagens de ônibus e escolares, né, de ônibus escolares e de linha. Bom, esse é o posicionamento do governo municipal. Vamos aguardar aí o que vai sair dessa reunião entre prefeitos, secretários de educação, pais responsáveis por alunos e também representantes aí da empresa responsável pela prestação de serviço. Como foi citado ali pelo Luiz Bandeira, o que chama a atenção é que já estão discutindo esse tema há bastante tempo. Além disso, ficamos, inclusive, sem aulas presenciais por um longo período e nada
foi resolvido. Além disso, como já foi citado aqui na Diário TV, lá nos primeiros protestos, que chama a atenção nessa história e que também deve ser discutido, é que não estão investindo em escolas no interior do município. Cada vez mais estabelecimentos aí fechando as portas na zona rural e os estudantes sendo obrigados a se deslocar por uma grande distância para conseguir o que é de direito, a educação. Imagine você, o seu filho menor de idade, no início da adolescência ou até menor, tendo que encarar diariamente uma viagem de 30 quilômetros de ônibus para vir e depois 30 para voltar, isso diariamente. Sem esquecer que em muitas localidades o estudante desce no ponto onde o ônibus vai deixar e ele tem que caminhar às vezes uma longa distância até a sua residência. Imagine uma criança passando por isso diariamente para conseguir o direito de estudar. Estão esquecendo o interior do município, que é responsável aí pelas principais riquezas de Teresópolis. O interior está parando, inclusive, de produzir. Muitos estão abandonando por conta de tantos problemas. E agora a gente vê esse exemplo da educação que não muda, que só se acumulam os problemas. Alô, Prefeitura, alô, Governo Vinícius Clausen, vamos mirar os olhos para o interior do município. São dezenas de localidades, centenas, milhares de crianças aí passando por esse tipo de situação diariamente aqui em Teresópolis. Falando em transporte, nesta sexta-feira será lançado aí um aplicativo, um desdobramento daquele aplicativo Táxi Rio, voltado para o interior do estado, para as cidades menores como Teresópolis. Será o Táxi Rio Cidades e o nosso município será o primeiro da região serrana a aderir a esse projeto. Um mês atrás, conversamos com o presidente do Sindicato dos Taxistas, Onofre Correia, sobre esse projeto. Eu tive uma reunião com o secretário de Segurança Pública, Marco Antônio da Luz, a sua equipe, Fabiano Basílio, assessora Patrícia, né, que está sempre nos atendendo lá, assessora administrativa. E, naquele momento, a gente estava discutindo o assunto de modernizar os nossos táxis. É uma luta do secretário de há muitos anos, quando começou a surgir o aplicativo, né? Para modernizar, porque a tecnologia chegou para você facilitar a vida de todos. O aplicativo, a modernização, hoje ela facilita a vida do taxista e do usuário de táxi. Por quê? Citar um exemplo, caso você pegue uma corrida daqui para o alto e alguém chama no aplicativo, então aí vai facilitar a vida daquele que já está mais próximo de sua residência. Então, o nosso objetivo é facilitar a vida do taxista e também do usuário que precisa no dia a dia desse trabalho do táxi. É uma segurança para quem usa. E agora, esse convênio que está sendo, talvez seja feito, que vai ser uma reunião ainda, né, pelo secretário e as autoridades responsáveis, para nós discutirmos como vai ser. E é o Táxi Rio, a plataforma Táxi Rio, ela já existe no Rio, está dando certo, então está sendo aqui as autoridades nossas aqui, né, mais uma vez, falando preocupação do secretário, do secretário de Ciência e Tecnologia, e também do prefeito, né, que está fazendo esse empenho também de trazer. Sem esse apoio, o sindicato não teria condição de fazer. As outras plataformas que foram feitas aqui, ela trazia um preço alto para a categoria. O sindicato, por ser sem fins lucrativos, não tem como bancar. Então, agora, com o apoio dessas autoridades que está empenhando para servir bem a nossa população e os taxistas também, então agora vai ficar acessível a todos e a população vai ganhar com isso. Vamos agora falar de empregos. Vejam só essa notícia, destaque em nosso site netdiario.com.br. Está aí a informação, a notícia da chegada ao município de mais uma grande loja de rede varejista, a Magalu, também conhecida como Magazine
Luiza. Essa notícia aí publicada em nosso site destaca que a empresa iniciou o processo de seleção de profissionais para a unidade do município. Aliás, uma das 50 novas lojas que serão inauguradas no estado do Rio de Janeiro. Ainda não foi divulgado o número total de vagas, porém, são algumas funções. Olha só, vendedor, estoquista, montador, auxiliar de limpeza, assistente de vendas sênior, assistente de vendas pleno e assistente de vendas júnior, além do oferecimento de vagas para PCD, pessoas com deficiência. Dê uma olhadinha lá em nosso site, netdiario.com.br. Você vai ter aí todas as informações sobre as vagas, como se inscrever. Está aí informação divulgada em primeira mão pelo Jornal Diário de Teresópolis. O assunto agora é turismo. Teresópolis recebe mais uma seleção base, mais uma garotada aí que futuramente vai brilhar, né, com a camisa canarinho. Agora é a seleção sub-17 que está aqui em nosso município realizando uma preparação para a disputa do torneio Conmebol Sul-Americano, que será realizado em 2023. Esse foi o primeiro contato aí do técnico Felipe Leal, que foi um novo treinador, né? Foi contratado agora recentemente em fevereiro. Os trabalhos foram iniciados na Granja Comari no último domingo e seguem até o próximo dia 15. A seleção sub-17 fará 2 jogos treinos contra uma equipe do Paraná nos dias 13 e 15, né, às 10 horas da manhã. São 26 atletas de clubes de todo o Brasil que subiram a serra para participar aí dessa etapa de preparação, né? O foco principal é esse torneio, o torneio Conmebol Sul-Americano, que será realizado no ano que vem, então é a seleção base para esse sul-americano, mas agora, já no mês de abril, essa equipe que está em Teresópolis, assim que encerrar aí essa etapa de treinamento, vai disputar uma competição na França. Vamos agora dar uma olhada novamente, atualizar os dados da situação do nosso município vizinho, Petrópolis, que há cerca de um mês sofreu as consequências de mais uma tragédia natural. Esses dados aí foram divulgados pela prefeitura da cidade vizinha, né, informando aí sobre prestação de serviço, olha só, quase em sua totalidade restabelecido. O serviço de água foi totalmente recuperado e chegou a 451 número de carros resgatados, aí muitos carros arrastados por aquela enxurrada, né? Aí também tem a informação sobre o trânsito. Algumas ruas aí ainda seguem interditadas, né? Quase um mês aí da tragédia. A gente vem destacando que será um longo período de trabalho lá em Petrópolis. E olha só, centro da cidade continua interditadas a Rua do Túnel, a Rua Washington Luiz e a Rua Barão das Águas Claras. Ainda há ruas aí sem condições de tráfego na Estrada do Paraíso e Rua Carmen Ponte Marcolino, no Alto da Serra. Aliás, nossa equipe registrou uma situação muito legal lá no Alto da Serra, né? Um mercadinho que estava fazendo a distribuição de pão e leite para os moradores afetados pelas chuvas. E tem também o bairro do Itamaraty, Rua Gregório Kruzik e no Valparaíso, a Avenida Portugal. Ou seja, esses são os bairros onde ainda há ruas interditadas. No total foram 5.003 ocorrências, 4.278 deslizamentos e nessa etapa agora estão sendo feitos aí laudos da Defesa Civil, né? Quase 3.000 vistorias em andamento. A notícia que preocupa, logicamente, de modo geral, preocupa tudo, né? A gente olha a cidade destruída, como ficou Petrópolis, mas quando a gente olha para o número de vidas perdidas, aí sim é um motivo ainda maior para a preocupação. Foram confirmados 233 óbitos e 4 pessoas ainda estão desaparecidas, ou seja, 237, né? Porque é necessário aguardar essa localização para confirmar esses óbitos. Como temos destacado aqui nessa situação de Petrópolis, se compara à tragédia de 2011, que afetou principalmente Teresópolis e Friburgo. Na ocasião, Petrópolis foi afetada, mas somente, entre aspas, ali o Vale do Cuiabá e parte de Itaipava, lá no finalzinho de Itaipava, ali, em consequência dessa chuva que caiu no limite das duas cidades. Agora a chuva atingiu aí o centro e diversos bairros de Petrópolis. E como eu também tenho destacado aqui, vivendo essa experiência, né, que a gente passou aí ao longo dos anos,
a grande imprensa já deixou a cidade de Petrópolis, né? Apareceu lá na primeira semana, 10 dias. Agora o assunto já é a guerra lá na Ucrânia. E Petrópolis vai lá para o rodapé, porém ainda há muito o que ser feito, né? Nossa cidade irmã precisa ainda de muita ajuda. E para isso a imprensa local é fundamental. Fundamental. Você viu aqui a entrevista que fizemos aí com a editora-chefe do Diário de Petrópolis. E vejam só hoje a última capa da Tribuna de Petrópolis, né? Outro jornal aí da cidade vizinha. A Tribuna continua destacando aí situações aí em consequência das chuvas lá do dia 15 de fevereiro, falando aí da interdição da Rua Nova, que fica ali no Morro da Oficina, né? Sem previsão, né? A rua interditada, e estão sendo feitas aí a remoção, né, das residências afetadas, né? O que foi destruído, sendo retirado, e muita pedra aí ao longo dos locais onde havia residências, ruas, passagens de pedestres. Só até o momento são 125 toneladas de pedras retiradas. Ali embaixo mais uma notícia falando aí dos laudos, né, 5.000 ocorrências, e até o momento a Defesa Civil só conseguiu emitir 22% dos laudos, né? Dá para ter uma ideia, se você não entendeu a gravidade da situação em Petrópolis, 5.000 residências afetadas, somente 22% aí de laudos emitidos, né? O tamanho desse problema lá em Petrópolis. Ali embaixo também uma matéria das chuvas, mas também relacionando aí a força das mulheres, né? Visto que ontem foi Dia Internacional, né? Terça-feira é Dia Internacional da Mulher, também essa reportagem da Tribuna destacando a participação feminina nesse trabalho de ajuda ao petropolitano. Para os próximos dias aí, estamos tentando atualizar a questão dos abrigos, né? Como está lá em Petrópolis, o que estão precisando aí os irmãos da nossa cidade vizinha, Petrópolis, e também, acredito, voluntariado, né? Há muita coisa. Você viu aqui uma reportagem feita pela Nina Benedito, em um desses galpões, o volume de doações aí que chegou até Petrópolis, a dificuldade para se organizar e distribuir isso, fazer com que essas doações cheguem adequadamente às vítimas das chuvas. Vamos agora dar uma passadinha no quadro Diário Comunidade, dar mais um pulinho lá no Jardim Salaco, um problema que se repete, que se arrasta. É um caso de esgoto a céu aberto, né? Uma valeta de esgoto lá na rua José Carlos Vidal, no bairro do Salaco. Mais uma vez, a telespectadora Camila enviou, aliás, para cá, porque não foi solucionado o problema, né? Não foi solucionado, e ela entrou em contato aí com a nossa redação pedindo socorro de novo. Alô, secretário Davi Serafim, Serviços Públicos, né? Uma manilha jogando esgoto lá na passagem de pedestres, lá no bairro do Salaco, rua José Carlos Vidal. Lembrando que o nosso contato para o recebimento aí de informações, a participação dos leitores do Jornal Diário de Teresópolis, do nosso site Net Diário e também dos telespectadores da Diário TV, é o nosso WhatsApp 2742-9977. Atenção, 2742-9977, esse é o nosso contato principal para o recebimento de informações relacionadas às comunidades e também qualquer outra demanda, né? Precisou de ajuda, e se a gente puder contribuir de alguma maneira, entre em contato aqui com a redação. Esse é o WhatsApp, repetindo, 2742-9977. Bom, nessa terça-feira foi lembrado o Dia Internacional da Mulher, e o governo federal anunciou investimentos, ações relacionadas à data e também, né, outras operações pela pasta da ministra Damares. A ministra destacou a importância desses recursos para promover a proteção, o acolhimento e a promoção do bem-estar das mulheres no Brasil. Nós vamos trabalhar junto com o Ministério da Saúde, mas junto com o Ministério da Cidadania. É lá na cidadania que nós temos o BPC, os benefícios sociais. Mas vamos trabalhar com a agricultura também. Nós vamos trabalhar com outras redes também. E, claro, em parceria sempre com os municípios, porque a mulher está lá no município. Damares Alves também falou sobre o Programa de Saúde Menstrual, que garante a distribuição de absorventes para adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social. A expectativa é atender 3 milhões de beneficiárias em todo o país. Nós vamos ter absorvente
todos os dias nos postinhos de saúde, lá nas unidades de atendimento assistencial. Quem são as mulheres nesse primeiro momento? São as mulheres que estão no CAD único, são mulheres em situação de vulnerabilidade que já são atendidas por benefícios sociais, mas a gente vai trazer também para esse público a mulher no cárcere. Estamos trabalhando com ela, a gente precisa cuidar dessa mulher que está no cárcere, a adolescente do socioeducativo. A ministra comentou ainda uma parceria do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos com a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste para conceder crédito para empreendedoras e destacou o programa Qualifica Mulher, que capacita as profissionais para o mercado de trabalho. Nós temos inúmeras capacitações na nossa plataforma, no nosso ministério. A retomada econômica nesse pós-pandemia vai passar pela mão da mulher. E a mulher brasileira, gente, ela é criativa. A mulher brasileira, ela é corajosa. A mulher brasileira, ela gosta de trabalhar. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Já somos quase 50 mil pessoas. Até mais!